E eu me lembro até hoje o momento que o pastor fez a pergunta, eu desci as águas e eu levantei bem forte os braços e falei a frase que me move sempre que eu tenho a oportunidade de poder compartilhar e contar um pouquinho da minha história. Eu sou livre. Eu sou livre. E de fato, quando a gente se permite viver esse nível de intimidade que Deus quer ter conosco, é um nível de liberdade único que só você sabe o que significa. Eu sei o que significou e eu sei o que significa todos os dias pela manhã levantar com esse nível de liberdade. Então, desde já, eu profetizo na sua vida que você encontre o seu nível de liberdade. Eu trabalho há muitos anos ajudando empreendedores, famílias empreendedoras, casais empreendedores a prosperarem e alcançarem a sua liberdade empresarial, a sua liberdade financeira. E aí eu faço essa pergunta para você: quem aqui deseja alcançar a liberdade financeira? Levanta a mão aí, bem alto. Quanto mais alto, mais rápido vai alcançar. Muito bem. Se você tem preguiça de levantar a mão, isso diz muito sobre uma palavra que eu vou falar aqui. E tá tudo bem. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso hoje, nesse tempo abençoado. Porque a liberdade financeira, assim como a liberdade empresarial, assim como a liberdade espiritual, assim como a liberdade emocional, você escolher ser livre significa você se despir de todas as amarras que te impedem de viver a vida em abundância que Deus projetou para você. Você é um plano de Deus criado para dar certo. Então olha para quem está do seu lado, bem nos olhos, coloca o dedo assim no peito dessa pessoa e diz assim: você é um plano de Deus criado para dar certo. Olhou bem nos olhos? E se é seu cônjuge, seu marido ou sua esposa, dá uma sorte falar isso todos os dias, tá? Fica a dica. Fica a dica de você olhar todos os dias pela manhã nos olhos do seu marido, da sua esposa, do seu filho, olhar bem nos olhos deles e assim: você é um plano de Deus criado para dar certo. E tudo que tem te impedido de dar certo, tudo que tem te impedido de você alcançar a liberdade que você merece, independentemente da área da sua vida, nós vamos falar aqui um pouco sobre liberdade financeira, mas tudo que tem te impedido de você viver a liberdade que Deus quer que você viva, tudo que tem te impedido é uma disfunção que está ligado diretamente a uma decisão. Eu não tenho a pretensão de aqui em alguns minutos desconstruir ou reprogramar ou ressignificar tudo que tem te impedido. Na verdade, aqui, esses minutos que nós vamos passar juntos é um convite para que você escolha viver uma jornada. Fala para mim, jornada. Uma jornada de transformação e renovo. Para que você, de fato, entenda que existe um processo que você precisa passar. Cada um tem um tempo. Talvez eu falarei aqui alguma palavra que você vai pegar e aquilo ali vai gerar um gatilho que você vai tomar uma decisão e essa decisão vai virar uma chave. Faz assim, virar uma chave. Faz com a mão que dá uma sorte, virar uma chave. E essa chave que vai virar vai te levar para um próximo patamar de prosperidade. Mas talvez terão pessoas que aqui vão precisar me ouvir toda a história e mesmo assim essa chave ainda não vai virar. E está tudo bem. Aí cabe a você entender
que talvez você precisa realmente passar por um processo mais profundo e você está no lugar certo. Fala, eu estou no lugar certo. Eu tenho certeza que é nesse lugar aqui que você vai encontrar a maneira como você vai trilhar essa jornada de liberdade. Eu e a minha esposa, como o pastor falou, deixamos nosso bebê de 1 ano e 2 meses em casa com meu sogro, minha sogra, os pais da Carol, o Adão e a Lori, que vieram de Sananduva passar esse final de semana conosco, e eles estão lá com o Lorenzo, enquanto nós estamos aqui compartilhando esse tempo com vocês. E o mais interessante é que nós estamos passando por um processo. Talvez eu fosse, como talvez você, um improvável de estar aqui falando sobre esse assunto com vocês. Porque nesse exato momento nós estamos passando por esse processo. E às vezes esse processo não é tão fácil. Talvez o processo que você vai precisar passar não vai ser fácil. O que a gente está passando não está. Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos? Opa, olha só, que igreja fértil. Quem aqui teve que tomar decisões difíceis na hora que estavam grávidos? Decisões talvez de você sentarem, um olhar para o outro e dizer, tá, e aí, como é que vai ser agora? Estamos grávidos. E agora, como é que vai ser? Vai os dois continuar trabalhando até que momento? Tá, e vai parar de trabalhar, vai trabalhar onde? Vai trabalhar menos. Como é que vai trabalhar? Como é que é a provisão agora? Tá, e como é que era a organização até agora? Agora mudou a organização. Como é que vai ser? Na gestação, e depois da gestação, e até quando? E quando é que vai para a escolinha? E vai voltar a trabalhar? Não vai. E se trabalhar junto na mesma empresa, como é que vai ser? Vamos criar um ambiente para ele ficar aqui, como é que vai ser? Quem é que passou por isso aí? Levanta a mão. Quem que passou? Muito bem. E esse é o grande ponto. O processo. Você precisa viver esse processo. E meu papel aqui é compartilhar com você. Eu vou começar compartilhando uma informação. Depois eu vou compartilhar com você alguns princípios. E depois eu vou compartilhar com você um direcionamento. Vou passar por tudo isso falando um pouco da minha experiência com a Carol nos últimos tempos. Quando o Robson nos convidou, e ele me convidou há um tempo atrás, e é muito interessante, porque nada é por acaso. É interessante falar, é interessante ouvir, mas quando acontece na tua vida te dá um impacto. Nada é por acaso, mas quando você vive o nada por acaso, você puxa a vida. Quando o Robson me liga e me convida, a primeira vez, lá atrás, foi 1 mês antes da Carol dizer que estava grávida. E esse era o meu maior sonho, construir a minha família. Quem estava aqui, quem é que estava aqui na primeira vez que eu falei, lembra? Então, quando eu falei aqui, eu não sabia que eu ia ser pai 1 mês depois. E eu contei um pouco da minha história, como foi perder a minha primeira família, por conta do orgulho, do ego, da arrogância, da vaidade, pelo vício em trabalho. Isso aqui estava tudo desordenado, ó. Hoje está aqui. E hoje, tempo depois, eu estou aqui para dar um pouco do meu testemunho, mas com um direcionamento do que eu vivi nesse período. O que Deus tem feito na minha casa e na minha vida todos os dias. E o mais importante, no que Ele tem reservado para mim, que o pastor teve a oportunidade de compartilhar comigo, como um ministério profético que aqui estou, né? Vocês estão sendo muito bem guiados e direcionados. E eu tenho certeza que o que eu vou compartilhar com você é o que eu estou vivendo dentro do meu processo. E eu espero que você possa usufruir da sua maneira dentro do seu processo. Amém? Então vamos às informações. Não sei se você
já recebeu, até porque eu sei que vocês estão numa jornada nos últimos dias, meses aqui na igreja. Eu não sei se essas informações já foram compartilhadas. Se já foram, é sempre bom recordar. Mas eu não sei se você sabia, mas há 31.104 versículos na Bíblia, sendo que 2.350 deles, ou seja, 7,5% dos versos, falam de dinheiro e posses. Enquanto há apenas 500 que falam de oração e fé. Eu não sei se você sabia que dos 915 versos que compõem o livro de Provérbios, 101 deles, isto é, 11%, são sobre riquezas ou sobre a supremacia da sabedoria em relação às riquezas. Cerca de 10% dos versículos dos evangelhos, totalizando 288 versos, falam sobre dinheiro. E dos 107 versículos proferidos por Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5-7, 28 deles, ou seja, 26%, muita coisa, se referem a dinheiro. Quem é que sabia disso? Boa, pastor. Então agora você já sabe. E depois que a gente vê, não tem como desver, viu? Depois que você já sabe, é seu conhecimento agora. Agora é o que você faz com essa informação. E eu quero te fazer um convite. O gerenciamento do dinheiro é algo que está no radar de Deus. E que nossa espiritualidade vai ser desafiada pelo dinheiro. Alguém tem dúvida sobre isso? A nossa espiritualidade vai ser desafiada, por isso que é um tema tão importante. E ele aparece tantas vezes. Com base no tanto que a Bíblia trata de riquezas e bens, podemos até concluir que nossa forma de abordar o assunto e administrá-lo efetivamente diz muito sobre a espiritualidade. Felipe, então tu está querendo me dizer que a relação que eu tenho com o dinheiro diz muito sobre a minha espiritualidade? Sim. E a pergunta que eu faço a você é: qual a relação você tem com o dinheiro? Qual a relação que você tem com ele? Engana-se quem acha que os ensinos bíblicos acerca do dinheiro se resumem a dízimos e generosidade. Mesmo sendo algo tão fundamental e importante, crucial como igreja. Mas eu faço o convite a você, que sim, isso é fundamental, é importante, mas que se trata apenas de uma parte de tudo que a Bíblia nos ensina quanto à responsabilidade com os recursos que Deus nos dá. Como que está a sua responsabilidade com os recursos que Deus está te dando todos os dias? E aí eu faço um convite ainda mais profundo para você. Olha só isso. Há dezenas de princípios dentro da Bíblia para fazer você se dar conta dos recursos que Deus está te dando para você tomar conta. Os recursos que são dele, porque você é filho e ele é o dono de tudo. E de que forma que você tem gerido esses recursos que ele tem te dado? Deus sim, ele nos estimula a generosidade, Provérbios 22:9. A Bíblia diz que não é sábio se colocar como fiador de outras pessoas, empenhando seus bens em favor de terceiros. Provérbios 6:1, 11:15, 17:18, 20:16, 22:26, 27:13. Ao mesmo tempo que nos exorta a repartir os bens com os pobres. Provérbios 31:20, Gálatas 2:10, Efésios 4:28. E na Bíblia também diz que devemos cuidar primeiro das pessoas de nossa casa. Quanto tempo, sinceramente, você investe para falar sobre dinheiro na sua casa? Para falar sobre os recursos que Deus tem provido dentro da sua casa? Respira fundo, vai, respira. Talvez alguns aqui estejam olhando para mim e aquela frase lá dentro do pensamento esteja falando assim: mas Felipe, eu nem sou rico.
eu nem tenho dinheiro suficiente. Como que eu vou dar toda essa importância para ele se ele passa por mim? Se o dinheiro passa. Talvez você tenha tido a sensação que o dinheiro passa por você. Esteja passando rápido. Entra num dia, já sai na hora. Mas eu quero dizer algo para você. A partir de hoje o dinheiro não vai mais passar por você. Na sua casa, na sua família, na sua conta ele tem morada. Mas desde que ele seja o recurso que você entende que você está recebendo para guardar, multiplicar. Usufruir sim, mas multiplicar. E quando eu falo de riquezas, quando você talvez tenha se perguntado, mas Felipe, eu nem sou rico, eu quero fazer um convite a você refletir sobre isso. Convite rápido. Talvez você esteja com seu filho no colo, sua filha. Talvez você esteja com seu cônjuge. Ou talvez você tenha um ente muito querido que você ama demais. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero te fazer uma proposta aqui. Pense nessa pessoa, traga a imagem dela aqui nessa pessoa. Feche os olhos e traz a imagem dessa pessoa aqui. Talvez seja seu filho, sua filha. Talvez seja sua esposa, seu marido. Talvez seja sua sogra. Seu genro, seu cunhado. Alguém que você considera muito. Talvez seja o seu pastor, enfim. Seja alguém que você considera demais. Seu pai, sua mãe. Deixa eu dizer algo para você. E se eu te der 1 bilhão pela vida dessa pessoa? Eu vou te dar 1 bilhão para que essa pessoa seja retirada da tua vida. Você aceitaria? Assim, 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 não, assim, meu Deus, estou em dúvida. Aceitaria sim ou não? Então você já é rico. Você já é rico por você ter essa pessoa ao seu lado. Você já é rico por ter essa pessoa na sua presença. Talvez seja seu filho, sua filha, você me daria por 1 bilhão? Então você já é rico. Você não troca por dinheiro. E quando eu falo de riqueza, eu não me refiro a posses, imóveis, terrenos e uma poupança gorda. Riquezas são recursos que pertencem a Deus, mas o qual Ele nos dá para ser gerido em prol dos interesses dEle. Assim, se você recebe um salário, é capaz de gerar uma renda, você produz riqueza e tem o dever de administrá-la a despeito do valor. Amém? Estão me acompanhando até aqui? Vocês sabem, da primeira vez que eu vim aqui, eu falei que existia 3 maneiras da gente mudar. Quem lembra? A primeira delas, e aquela mais bacana, é a consciência. É que a gente está fazendo aqui, compartilhando esse tempo com vocês. Mas muitas vezes a mudança na nossa vida vai chegar a partir da dor ou do constrangimento. Eu quero muito que a mudança aconteça na sua vida a partir da sua consciência. Não a partir da dor e constrangimento. Não é legal, tá? Eu já mudei, já tive que mudar por dor e constrangimento. É bem mais difícil. Eu quero que você mude pela consciência. Esteja aberto. Mas Felipe, o cristão não precisa dar valor ao dinheiro? Eu já ouvi muitos desses questionamentos. E eu acredito realmente ser um erro muito grande menosprezar o dinheiro. Há muito ruído entre várias interpretações sobre essa questão da prosperidade. Já encontrei muitos irmãos cristãos, empresários, com medo e vergonha de ganhar dinheiro. E deixa eu dizer algo para você. A gente precisa repensar as nossas crenças sobre isso. Você, sendo um plano de Deus para dar certo, você nasceu para ser próspero, gerar recursos, abundar e multiplicar esses recursos e com o lucro do seu trabalho, contribuir para o aumento do reino de Deus. Que o seu resultado sirva de inspiração
para que outras pessoas prosperem. Que a lucratividade do seu negócio sirva para modificar, para transformar, para florescer a sua comunidade. É para isso que você é um plano de Deus criado para dar certo. E se você não está prosperando, de fato, eu quero que você esteja atento a alguns princípios que eu vou compartilhar com você agora. Gênesis 2, 24. Querem ouvir os princípios, sim ou não? Estão preparados? Estão preparados mesmo? Então, faz assim, ó. Cutuca o colega do lado. Ó, presta atenção que agora vai começar, ó. Até agora foi só aquecimento. Isso, dá uma cutucada assim, ó. Cutuca, cutuca, mexe, mexe. Ó, vai começar agora, acorda aí. Princípio número 1. O casamento, assim como a sua empresa, é um ministério. Vamos lá, Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ser uma só carne para Adão e Eva não era um mandamento espiritual ou um jargão do casamento bíblico. Eles haviam sido literalmente uma só carne, de um jeito muito mais palpável e real do que jamais será para nós. Eles eram uma só carne antes de se casarem. Por essa razão, depois de se reunirem no casamento, se tornaram uma só carne. A maneira como o casal foi criado, reunido, salienta a importância de não serem mais um ou outro, mas só um com o outro. O casal é formado para que juntos conquistem a vida, cuidem do que for necessário e verdadeiramente vivam a vida e a vida em abundância. E aí vem um ponto de reflexão para nós. O quanto de fato as tuas escolhas financeiras, quanto família, quanto casal, o quanto essas escolhas de fato estão sendo tomadas de forma consciente e intencional. Suas escolhas os têm ajudado ou atrapalhado nesse objetivo de serem uma só carne? Sinceramente, não precisa responder, só aguarda aí. E sinceramente, vocês estão em comum acordo sobre como lidar com o dinheiro do casal? Eu não estou dizendo aqui que necessariamente vocês precisam ter a mesma fonte de criação de recursos. Não é sobre isso. Eu estou dizendo aqui o quanto de fato vocês falam com esse olhar espiritual e com a profundidade que é necessária sobre essa administração de recursos dentro da casa de vocês. Esse é o princípio número 1. O quanto de fato vocês têm falado sobre algo tão importante da maneira que precisa ser falada. O casamento é uma conta diferente. Agora não é mais você e o outro. Agora é vocês dois. E esse momento é um momento muito importante. O quanto de fato vocês como casal têm tido essa visão em comum. Têm trabalhado com comum esforços. Têm planejado as suas finanças. Tem tido tempo para sentar e conversar sobre isso. Eu e a Carol, nós viemos de construções familiares totalmente diferentes. Na minha casa, minha mãe, funcionária pública, a vida inteira no mesmo emprego, ganhando um salário que tinha poucas mudanças ao longo de toda a trajetória profissional. 30 anos. Ao longo dessa trajetória, 3 filhos, uma estabilidade por ser uma funcionária pública. Com os recursos que a minha mãe recebia, nós pagávamos as contas mensais da casa.
que a gente chama de contas ordinárias. Aquelas para o sustento da casa. Meu pai, até um certo ponto, também vivia uma carreira mais estável, até que em determinado momento a área dele foi privatizada nesse órgão que ele trabalhava, e ele teve que empreender por necessidade. Quem aqui teve que empreender por necessidade? Porque precisava empreender. Levanta a mão mais alto para eu ver. Ok. E quem empreendeu por uma oportunidade? Surgiu uma oportunidade e empreendeu. Levanta a mão. Show. A maior parte das vezes, o empreendedor ele empreende ou por oportunidade ou por necessidade. No Brasil isso é muito claro. Eu tenho trabalhado muito para que todos os empreendedores empreendam por um propósito. É um pouco diferente a jornada. Independentemente se você empreendeu por necessidade ou por oportunidade, o convite que eu faço a vocês, empreenda por um propósito. Independentemente do momento que está a sua empresa, seus negócios, Deus te convida a você empreender por um propósito, a dar um sentido e um significado ao que você faz, a compreender aquilo que Deus quer fazer através de você, da sua empresa, as vidas que você toma conta, seja uma vida, 2, ou 10, 20, 30, 100, a sua empresa é o seu ministério, e se você quer que ele prospere, você tem que entender, ter esse discernimento. A partir de hoje eu quero que você tenha olhos espirituais sobre a sua carreira, sobre o seu negócio, porque assim como os recursos financeiros, a sua empresa foi concedida a você, para você tomar conta, e como você tem gerenciado ela. Reparem que tem algo de muito comum, porque o casamento é uma representação da igreja na sua casa. Lá no texto de Gênesis 2 é citado 2 vezes no Novo Testamento. Esse texto ele é citado 2 vezes. Uma dessas citações é feita pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, Efésios 5, 22 a 33. Ele estava ensinando aqueles irmãos sobre como deveria ser o casamento cristão numa cultura com valores muito diferentes dos princípios de Deus. Porém, Paulo não apenas cita o verso de Gênesis 2, 24, como também faz uma aplicação espetacular. Guiado pelo Espírito Santo, Paulo revela que ser uma só carne não diz respeito apenas ao relacionamento entre marido e mulher, mas representa o relacionamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. O ser uma só carne entre marido e mulher aponta para a unidade que há entre Jesus e a igreja, na qual Cristo habita na igreja e a igreja habita em Cristo. Olha que revelação. E é a partir dessa revelação que eu quero refletir com você e se debruçar com você. As finanças de seu casamento apontam para o sacrifício, a submissão, a abnegação, o perdão, a responsabilidade e o amor que marcam a relação de Cristo com a igreja? Será que você está realmente disposta a compreender e a edificar o seu lar com os recursos que Deus tem oportunizado a você? A maneira como você tem se relacionado com o dinheiro, de fato, sinceramente, ela é uma maneira responsável? Assim como Jesus é com a igreja e assim como a igreja é com Jesus? De maneira prática, ser uma só carne financeiramente não é só, e não diz respeito a cognitivamente ter uma planilha única dentro de casa. É também, mas não é só. É ter uma visão mais ampla das despesas da casa, individual e em conjunto. Mas é muito além disso. Sinceramente, quando foi que você sentou, você com seu cônjuge, seu marido, sua esposa, e vocês trouxeram clareza àquilo que vocês sonham e desejam conquistar? Porque nós não estamos falando aqui só de recursos financeiros, nós estamos falando de recursos de tempo, de energia colocada. O quanto hoje, sinceramente, de 1 a 10, vocês estão no mesmo barco, indo na mesma direção, para chegar no mesmo lugar?
Isso diz muito sobre a forma como vocês estão gerenciando e gerando seus recursos. Se minha esposa e eu sonhamos sem acordo, sem conversa nem planejamento, e cada um faz sua própria oração, a quem Deus deve atender? Que forte. Por isso reforço a união em muito mais que uma só planilha, para se viver a plenitude do casamento. Esse é o ponto alto. Quem está aqui com seu cônjuge, seu marido ou sua esposa? Levanta a mão. Olha que benção. Olha que benção. Então já agenda aí a próxima DR de finanças. Princípio 3. O casamento é inseparável também nas contas, tá? A outra vez que Gênesis 2:24 aparece no Novo Testamento é nos lábios de Jesus. Além de citar o texto, o mestre, com toda a autoridade que possui, acrescenta uma determinação: o que Deus uniu, ninguém separa. Não é apenas o divórcio que separa o marido da mulher. Em muitos casos, ano após ano, alguns casais vivem juntos, mas na prática estão distantes e isolados, perdendo a plenitude de serem uma só carne. Finanças mal resolvidas têm emudecido casais e levado a separar o que Deus uniu. Eu não sei qual é o seu momento dentro da sua casa. E eu vou dizer bem claramente para vocês aqui, eu estou aqui no púlpito para ser muito transparente com vocês. Eu e a Carol, a gente não tem todas as respostas. Eu e ela não vivemos a plenitude dentro do nosso lar e concordamos com tudo que a gente tem feito, com os recursos que a gente tem recebido. Mas algo eu posso dizer para vocês. Quando você traz Deus para dentro da sua casa, para sua mesa, com seu cônjuge, e mesmo eu não querendo, lá dentro talvez eu esteja com raiva, lá dentro talvez eu esteja com dúvida, lá dentro talvez eu esteja com medo, não sei qual o sentimento que toma conta de você quando você vai falar sobre dinheiro com o seu marido ou com a sua esposa. Mas o que Deus uniu, a gente não vai separar. Deus quer sentar com você na mesa. Por mais desafiador que seja, Ele quer estar com você. Mas você precisa pedir, permitir, trazer Ele para o jogo. Vem para cá, Senhor. Vem aqui. Eu sei que o Senhor está aqui e que só o Senhor, e pode estar muito complicado, tá? Muito difícil. Alguns minutos atrás, eu e a Carol estávamos no carro. E eu falei para ela: Carol, você tem noção que eu sou um improvável de ter sido convidado para subir no púlpito e compartilhar aqui? Eu poderia ter dito não para o Robson, como que eu vou subir no púlpito? Se tem várias coisas dentro da minha casa que nós ainda estamos em decisão. Eu não estou a 10 estágios de vocês. Eu estou sentado aí com vocês. Eu estou a um estágio, eu estou aqui, ó. Talvez tenha pessoas que estejam até um estágio à minha frente. Mas sabe o que difere? Eu estou aqui para aprender. Eu trouxe Deus para o jogo. Eu disse: Pai, vem para cá. Pai, eu vou subir lá e eu vou falar, porque eu quero que o Senhor esteja comigo, porque se eu falar, eu sei que o Senhor vai falar comigo, eu vou aprender, e eu vou poder ensinar. Não é alguém que está com a vida perfeita, não é alguém que sabe todas as respostas, mas é alguém aqui que quando pergunta para vocês, pergunta para si mesmo, e diz: Pai, me traz a resposta. Usa alguém que está próximo, que alguém que eu vou encontrar lá naquela igreja, para me trazer aquilo que eu preciso ouvir, e já me trouxe, né, pastor? E é sobre isso. É sobre isso. E aí eu já me encaminho para o direcionamento.
um comando, uma ordem, um direcionamento, porque se eu estou aqui, é para compartilhar isso com vocês, e não é um direcionamento só para vocês, é para mim também. Trabalhem juntos. Trabalhem juntos. Parece desafiador demais. Concordo que não é fácil viver assim, nessa unidade de ser uma só, entre aspas, planilha. Sempre haverá época de fartura e de escassez. Sempre. Terão picos, terão vales. Já fica a dica de ler o livro. Picos e vales. A questão não está na fartura e na escassez, e na garantia que se vocês estiverem juntos, sempre estaremos no pico, sempre estaremos na fartura. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: se não tiver essa unidade, os picos talvez durem menos tempo, e os vales talvez durem mais do que deveriam durar. Às vezes um irá ganhar mais que o outro, ou apenas um dos dois terá uma fonte de renda para o lar. Eu não sei como que vai ser daqui para frente dentro da sua casa, porém, se há visão plena de ser uma só carne, a questão não é o que o outro faz ou o que eu faço, mas o quanto nós vamos caminhar juntos e nos apoiar como casal e família de Deus. Sempre será sobre isso. E a Bíblia tem palavras pesadas para quem tem preguiça de trabalhar. Olha aí, ó, chegou o tempo. Quem estava com preguiça de levantar a mão, levanta a mão aí. Ó, já levantaram mais rápido, viu? Já pegaram o comando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbio 13:4. O sustento, o conforto para a nossa família, a aposentadoria tranquila, tudo que planejamos e desejamos só se concretizam com muito esforço. Deus exigiu uma atitude de nossa parte e não nos entregará nada sem que nos esforcemos. Ele não nos dará sorte para ganhar dinheiro fácil. Se quisermos sua bênção, temos que trabalhar diligentemente. O trabalho diligente, se você colocar lá no YouTube, trabalho diligente, você vai ver uma palavra desse rapaz aqui, que eu tive a oportunidade de conviver durante 5 anos como treinador dentro da escola de negócios dele, Dr. Paulo Vieira, não sei quem conhece. Eu trouxe 2 livros dele aqui, O Poder da Ação nas Finanças, para que você vá atrás, procure. É um livro muito bom para você ler como casal. Já leram como casal ou não? Pega, um lê uma parte, o outro lê uma parte, discute, vai lendo com calma, não precisa ser, vamos lendo aos poucos, juntos. Ler em casal dá uma sorte. Quem aqui já lê em casal? Olha aí, ó, que coisa, olha que sorte. Se lê a Bíblia então, pastor, dá uma sorte. E aqui, esse é um livro mais difícil de encontrar, mas você encontra na Febracis, Resgate da Riqueza, uma temporada que o Paulo criou. Ele pegou as melhores partes de um livro chamado Criação de Riqueza. Então fica a dica para você, O Poder da Ação nas Finanças e o Criação de Riqueza. Se você encontrar esse, vale a pena. Ele fala muito sobre como fazer, ter, multiplicar e usufruir do seu dinheiro. Por que eu trouxe esse ponto para você? Justamente porque Paulo fala muito sobre trabalho diligente. E o trabalho diligente diz muito, é muito interessante, porque eu, Robson, nós estávamos ali com o pastor sentados ali atrás, em vários momentos, várias coisas que estavam previstas aqui para eu falar, nós falamos lá. O Robson estava compartilhando sobre plantar, sobre semear. Pega essa então, meu irmão. Trabalhar é plantar e colher, Provérbio 10:4-5. As 2 atividades são cansativas e exigentes, porém, não tem comida na mesa sem semeadura e sem ceifa. Muitos, porém, esperam encher a barriga antes da colheita, ou até mesmo sem semear. Não é isso que acontece quando se gasta no cartão de crédito mais do que se ganha? Isso é uma pergunta.
Não é isso que acontece quando se gasta no cartão de crédito mais do que se ganha? Quem faz isso está contando com o ovo antes da galinha. O princípio é simples: trabalhe e depois coma, plante e depois colha. Assim, invista seu tempo em trabalhar e plantar. Gaste suas ideias e faça planos de como plantar mais e como trabalhar melhor, em vez de desperdiçar suas energias torrando o dinheiro que ainda nem foi semeado. Vixe, que forte, hein? O trabalho diligente diz muito sobre isso. O trabalho diligente é quando de fato eu faço aquilo, o a mais, eu semeio, eu planto, sem pensar no ganho imediato. E não tem como eu plantar e semear, investir no meu time, mesmo em condições adversas, me preparar, fazer treinamentos, fazer cursos, estar aqui mesmo não tendo os resultados que ainda eu mereço, ou merece, mas não estão chegando. É realmente se mover, não pela vista, mas pela visão. E o quanto hoje de fato você tem se movido pela visão e não pela vista, na empresa, nas finanças, na sua vida. E aí eu faço um convite, quem está com a palavra aí, faço convite então, para a gente finalizar a minha fala, abrindo Mateus 25:14, e nós nos encaminhamos então para o nosso final, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. De acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Peguem essa. Distribuiu de acordo com a capacidade de cada um deles. Nós vamos falar sobre isso. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto,
tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Respira fundo. Lembrem da preguiça de trabalhar? Isso é muito forte. Muito forte. Talento não era uma habilidade, mas uma medida. Cada talento correspondia a aproximadamente 35 quilos de ouro ou prata. Nessa parábola, um homem rico vai viajar e resolve deixar a fortuna do seu empreendimento sob a responsabilidade de 3 servos. Talvez no dia de hoje seriam 3 funcionários. E notem que de alguma maneira ele distribuiu os talentos conforme as capacidades. O que significa isso? Não importa se você tem uma atividade como CEO de uma empresa, se você é gestor de um grande negócio, se você é um empresário, ou se você é um trabalhador que realiza uma atividade simples dentro da sua empresa. Não importa. Não importa se você tem 5 talentos, 2 ou 1. O que importa é o que você faz com esse talento que Deus te deu. O quanto de fato você tem zelado por esse talento. Você tem escondido ou você tem multiplicado? Cada recurso que você recebe, independentemente se é um salário mínimo ou se é muitos salários mínimos, o que você faz com esse recurso? Você tem plantado, você tem semeado, você tem cuidado, você tem multiplicado, ou você tem escondido? Até quando? Até quando? Deus quer que você multiplique e que você viva a abundância que você merece viver. Bota a mão no peito, vai. Fala. Eu multiplico todo recurso que Deus tem colocado na minha vida. Eu sou autorresponsável. Eu sou merecedor. Eu sou abundante. E eu viverei todo o plano de prosperidade que o Senhor tem para a minha vida. Amém. Respira fundo, receba. E eu de coração e espírito desejo que todos vocês saiam daqui com decisões tomadas. Você é um plano de Deus criado para dar certo. Quem aqui já tem uma decisão aí? Uma decisão ou um aprendizado? Um aprendizado ou uma decisão? Show. Muito bem. Quem aqui não tem nenhum aprendizado, uma decisão, mas promete que vai refletir sobre o que a gente conversou hoje? Vai lá, levanta a mão. Quem aqui não levantou a mão nenhuma vez? Que fichas caem. Gente, muito obrigado. Desejo a todos que vocês realmente saiam daqui cada vez mais inspirados e mobilizados para viver o extraordinário que Deus deu para a vida de vocês. Com certeza eu e a Carol voltamos muito melhores para a nossa casa, para ficar com o Lorenzo. Ela já deve estar com um coraçãozinho. É a primeira noite que o Lorenzo está lá sozinho com os avós, depois de 1 ano e 2 meses. Mas com certeza foi por uma excelente experiência com vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos.